Saudações a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas à Creche Obscura do Tio Lu. Hoje gostaríamos de tratar um assunto polêmico e delicado. E antes de qualquer coisa, deixar claro que o intuito do vídeo é apenas trazer uma reflexão. Não estamos aqui para tomar partido de nenhum lado, apenas expor algumas realidades que precisam sim ser refletidas e contestadas. De um lado, nós temos os cristãos e do outro lado, nós temos as pessoas que são adeptas às religiões de matriz africana, candomblé, umbanda e quimbanda. Veja bem, nós precisamos entender que o ser humano, ele é livre para cultuar o que ele quer, para buscar a entidade ou espírito que ele quiser buscar, para acreditar e ter fé naquilo que ele quiser ou que ele acha que ele faz bem. Não podemos, de forma alguma, interferir na espiritualidade de ninguém, a não ser que essa pessoa nos convide a fazer isso. Portanto, quando alguém, de qualquer crença ou religião, impõe a sua crença e a sua fé de maneira desrespeitosa, aliás, o fato de querer impor já é um desrespeito para com o próximo. Então nenhuma crença, nenhuma fé, ela deve ser por imposição. E essa imposição, eu não estou dizendo que é apontar uma arma para a cabeça da pessoa e obrigar ela a ser cristã ou ser de outra religião. Não. Essa imposição desrespeitosa, ela acontece quando, por exemplo, eu, sendo de uma determinada religião ou tendo uma determinada fé, começo a me comportar como se fosse um ser humano melhor ou mais digno do que a outra pessoa que acredita em algo diferente de mim. Ainda que eu tenha a plena convicção de que a minha fé é a correta, que eu estou no único caminho correto, que eu estou seguindo a verdadeira fé, quando eu me comporto dessa forma, automaticamente eu já joguei por água abaixo todo o ensinamento que eu aprendi. Seja ele cristão ou seja ele da religião de matriz africana. Porque a base filosófica das duas crenças é o amor. Tanto as religiões de matriz africana quanto o cristianismo têm como base fundamental o amor. Isso como base filosófica. Não estou falando do quesito espiritual, mas a sua base filosófica é o amor. O amor ao próximo, o amor às coisas boas, o praticar o bem. Ninguém procura uma religião para aprender o que é ruim, para aprender o que é mal. Na maioria das religiões, crenças e fé, é assim que acontece. Claro que existem aquelas religiões que promovem o mal, que incentivam o mal, que fazem questão de fazer o que é mal, o que é ruim. Mas a grande maioria das religiões que nós conhecemos e que são populares no Brasil, elas promovem ações boas, elas querem que as pessoas tenham boas ações, que se tornem seres humanos melhores para convivermos em sociedade de uma forma mais harmoniosa. Portanto, a base filosófica das religiões, de grande parte das religiões, é o amor. A maioria das pessoas que procuram um terreiro de candomblé, ou umbanda, ou quimbanda, elas não vão lá procurar o demônio ou procurar o que é ruim. Pelo menos essa não é a intenção do coração delas. O que é apresentado a elas, aí é outra história. Mas a maioria das pessoas não possui a intenção de procurar um terreiro de umbanda, quimbanda ou candomblé para praticar o mal. A maioria dessas pessoas, por incrível que pareça, elas vão atrás de Deus. Elas vão atrás da sua espiritualidade. Elas vão atrás de tratar a sua espiritualidade. Elas vão atrás de coisas boas para elas, para as famílias delas. Ninguém também procura uma igreja evangélica, quer dizer, a maior parte das pessoas não procuram uma igreja evangélica com o intuito de aprender coisas ruins. Vão no intuito de se encontrar com Deus. Então,
tanto religiões de matriz africana quanto religiões cristãs, as pessoas estão ali em busca do amor, em busca de coisas boas. Lembrando que eu não estou fazendo uma análise espiritual aqui. Eu estou fazendo uma análise sociológica e antropológica, me baseando no comportamento humano, na intenção da humanidade. Não estou falando no quesito espiritual. Não estou entrando nesse quesito. Não ainda. Ainda que essas questões fujam das nossas convicções teológicas ou convicções filosofais ou de fé, os fatos estão aí e não podem ser negados. As pessoas buscam, na grande maioria das vezes, uma religião, uma fé, uma crença para praticar o bem, ou que elas acreditam que é o bem. E ninguém é obrigado a acreditar naquilo que você acredita. Ninguém é obrigado, por exemplo, a acreditar que Jesus Cristo é o único Salvador, como também ninguém é obrigado a acreditar que a salvação ou o cuidado dos seres humanos vem através dos orixás. Ninguém é obrigado a acreditar nisso. Todos nós somos livres para crer naquilo que queremos. E também devemos ser livres para manifestar nossos pensamentos, ainda que eles vão de contrapartida àquilo que o nosso próximo pensa. Claro, é muito válido lembrar que nós devemos manifestar as nossas opiniões espirituais, teológicas, filosóficas, religiosas de maneira respeitosa, porque o mundo já está cheio de guerra. Então, não vamos promover a guerra aqui entre as religiões, crenças, entre a fé. Por isso que eu sempre digo, a religião, ela tem separado as pessoas, e a fé, ela está unindo pessoas. Eu não estou dizendo para você concordar com o cristianismo ou para você concordar com as religiões de matriz africana, de modo algum. Cada um acredita naquilo que quiser. Já falei isso várias vezes e vou continuar repetindo. Quero dedicar essa fala agora aos cristãos. Dentro de um bom comportamento humano, está correto cristãos entrar dentro de terreiros de candomblé, terreiros de umbanda e quimbanda, colocarem fogo em tudo, saírem quebrando os altares? Dentro de uma convicção humana, está certo você olhar para uma pessoa dentro dos olhos dela e chamar ela de filho de Satanás só porque ela não pertence à mesma fé que você? Está correto? Ainda que dentro dos padrões bíblicos essas pessoas não se encaixem dentro da sua fé, dentro daquilo que nós acreditamos, está correto discriminar essas pessoas pela crença religiosa delas, pela escolha que elas têm? Foi uma escolha delas. Essas pessoas escolheram a sua crença e a sua fé. E a Bíblia diz que não é por força nem por violência que alguém vai se aproximar dos propósitos do Senhor Deus, mas é pela força do Espírito Santo. Então agora vocês devem estar se lembrando do Deus do Velho Testamento. Deus mandou destruir diversos altares de deuses pagãos. Deus mandou exterminar nações inteiras que eram idólatras. Deus mandou matar pessoas que não estavam dispostos a o seguir. Então vocês devem estar se lembrando disso. E devem estar se questionando agora: Tio Lu, mas Deus mandou exterminar os idólatras. Deus, ele não quer que outras pessoas adorem outros deuses ou outras entidades, a não ser ele. Sim, biblicamente falando, isso está muito correto. Mas nós também precisamos nos lembrar do Deus do Novo Testamento. A manifestação de Deus no Novo Testamento. Lembrando que no Velho Testamento, no período do Velho Testamento, havia um costume de guerra que não acontecia somente com o povo de Israel, mas com diversos povos espalhados pelo mundo. Se uma nação vencesse a outra em guerra, automaticamente essa nação, ela destruiria o altar dos seus deuses. Ela destruiria a sua cultura, pois as nações de antigamente, quando venciam guerras, todas as nações possuíam um deus,
Eles adoravam alguma coisa. Era muito cultural adorar alguma coisa. Logo, eles destruíam os altares de outros deuses. Não foi só o povo de Israel que fez isso. Não foi só Deus que mandou o povo de Israel fazer isso. Mas era cultural em diversas nações. Por exemplo, se um povo de uma região A, que adorava, por exemplo, o Deus Sol, invadisse um território de um povo B, que adorava o Deus Lua, automaticamente o povo do Deus Sol iria matar o povo que cultua o Deus Lua e iria destruir os seus altares. Isso era um costume de guerra, que inclusive é relatado no Velho Testamento. Se vocês lerem o livro de Josué, no capítulo 6, vocês vão ver que Deus mandou exterminar todo o povo cananeu e mandou exterminar os altares dos deuses pagãos. Claro, isso parece um absurdo, mas vai ver também a cultura que os cananeus tinham. Os cananeus sacrificavam pessoas. Os cananeus sacrificavam crianças. Então, não precisa ter uma religião judaico-cristã para entender que esse tipo de espiritualidade que os cananeus praticavam era algo ruim para a humanidade. Era algo péssimo para a humanidade. Porque se você sacrifica crianças em prol de uma religião, em prol de uma fé, o amor não está presente ali. Logo, aquilo ali não é humano, não é humanizado. Então, na verdade, o povo de Israel acho que fez até um favor para o mundo. Isso é uma opinião minha. Fez até um favor para o mundo. Hoje em dia, qualquer religião que se preze não vai de forma alguma apoiar uma crença que sacrifique crianças, que sacrifique pessoas. Nenhuma crença que se preze. E eu aposto que a maioria dos candomblecistas, umbandistas e até mesmo as pessoas que estão na quimbanda iriam reprovar esse tipo de atitude. E agora eu quero falar sobre a manifestação de Deus no Novo Testamento na figura do Messias, na figura de Jesus. Enquanto o Deus do Velho Testamento, que é o mesmo do Novo Testamento, mandou exterminar nações inteiras que não o adoravam, o Deus do Novo Testamento sentava com pecadores, sentava com prostitutas, sentava-se com ladrões, com cobradores de impostos que eram grandes pecadores dentro da cultura judaica, dentro da religião do judaísmo. O próprio Deus sentava-se com essas pessoas. Esse mesmo Deus que mandou exterminar pessoas que cometiam pecado foi o mesmo que se manifestou em carne e sentou lado a lado com pessoas pecadoras. Comia e bebia com eles. Ele se contaminou com aquilo? Não. Pelo contrário, Deus demonstrou para a humanidade que o intuito dele era se aproximar dessas pessoas. Então, você, que é cristão, me responda uma coisa. Se o seu próprio Deus deu um exemplo claro de como se comportar com pessoas que não estão dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, ele deu exemplo de como agir com essas pessoas, de como tratar essas pessoas. Por que você não segue esse comportamento que ele deixou de exemplo para você? Se nem o seu Deus discriminou essas pessoas, se nem o seu próprio Deus reprimiu essas pessoas, pelo contrário, se aproximou delas, independente se essas pessoas iriam segui-lo ou não, ele se aproximou delas, teve comunhão com elas, a atitude dele falou mais do que qualquer palavra. Por que você não segue o mesmo exemplo? Por que você vai discriminar alguém que não é da sua mesma fé? Cada um possui uma escolha, cada um possui uma decisão. Se o candomblecista não quiser ir para o cristianismo, isso é uma escolha dele. Da mesma forma, o cristão tem todo o direito de manifestar a sua fé.
Mas o meu questionamento é: como nós estamos manifestando a nossa fé? Será que é ofendendo o outro que nós vamos ganhá-los para o nosso meio? Será que é ofendendo o outro que nós vamos convencê-lo do verdadeiro caminho que nós acreditamos que é o verdadeiro caminho? Eu gostaria de lembrar a todos os cristãos o que está escrito, inclusive eu citei. Está escrito em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não é por força nem violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que este é o mesmo Deus do Velho Testamento. O mesmo Deus que abomina a idolatria, o mesmo Deus que abomina coisas que não o agradam, está falando que não é por força e nem por violência. Ele está já nos deixando o exemplo de como agir com quem pensa diferente de nós. E isso não vale somente para cristãos. Isso vale para pessoas de qualquer religião. Seja candomblé, espiritismo. Você também, que é de outra religião, que não é cristão, você também tem que aprender a respeitar a opinião contrária à sua. Se uma pessoa de uma outra religião acredita que a entidade que você está adorando não é uma coisa boa, respeite isso. Se os cristãos evangélicos acreditam que os orixás são demônios, e daí? Para você não é, mas para o cristianismo é. Divergência religiosa. Normal, respeite isso. Da mesma forma que para você, os pastores estão na igreja somente para roubar o dinheiro dos fiéis. Isso é uma opinião sua. Agora, uma coisa que na minha caminhada eu venho aprendido é o seguinte: eu acredito que certas opiniões, elas devem ser manifestas apenas quando elas são solicitadas. Eu aprendi a expor minha opinião sobre determinados assuntos só quando é solicitado. Tio Lu, o que você acha disso aqui? Se ninguém perguntar, eu não vou responder. Sabe por quê? Porque nas Sagradas Escrituras está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando eu temo a Deus, eu aprendo a amar o próximo. E já que o temor do Senhor me traz sabedoria, é com essa mesma sabedoria que eu vou saber falar com o meu próximo. Observe a caminhada de Jesus Cristo. Em nenhum momento Jesus Cristo atacou outras religiões. Pelo contrário, ele atacou a única religião que ele seguia, o judaísmo, porque Jesus era judeu. Jesus falava sobre a hipocrisia do judaísmo, que acusava as pessoas de cometer pecados, mas os seus pecados eles não corrigiam. Eles acusavam as pessoas de adultério, mas eles também cometiam adultério em seus pensamentos. Portanto, meus queridos, sejamos sim pessoas de fé, mas principalmente sejamos humanos. Cristãos, por favor, parem de ofender as pessoas de religiões de matriz africana. Parem de discriminar essas pessoas. Aos irmãos candomblecistas, eu peço o seguinte: não se ofendam com qualquer coisa. Se para você o que você está seguindo é bom, não importa o que a religião evangélica vai dizer. Não importa o que um cristão pensa sobre a sua entidade. Não importa o que o Tio Lu pensa sobre a sua entidade. Você acredita nisso? É bom para você? Vá em frente. Agora, não impeça que uma pessoa manifeste a sua opinião e não se ofenda com isso. Amadureça. E os cristãos também precisam amadurecer e aprender a respeitar a escolha e decisão de cada um. Se dentro das nossas convicções cristãs, as pessoas que estão no candomblé, na umbanda e na quimbanda estão cometendo pecado, estão adorando demônios, isso é uma escolha delas. Vamos guardar isso para nós, porque o verdadeiro amor de Deus, ele se manifesta em atitudes e não em palavras. E aos candomblecistas e umbandistas, se entre vocês mesmos existem divergências espirituais e filosóficas, imaginem vocês com outras crenças e religiões. Se dentro do candomblé tem nação Queto, nação Angola, um acredita nisso, o outro acredita que não é bem assim,
Pessoas do candomblé até acreditam em algumas coisas dentro da Umbanda, mas não concordam com tudo e vice-versa. Se existe essa divergência dentro das religiões de matriz africana, imagine com religiões diferentes, com crenças diferentes, com fé diferente. Sejamos maduros. Sejamos maduros e só assim nós vamos crescer como seres humanos. E novamente aos cristãos. Alguns estão comentando que eu estou falando sobre religiões de matriz africana, que eu estou mostrando as lendas do candomblé, da Umbanda, falando sobre entidades e etc. Queridos, independente da minha crença espiritual, independente da minha fé, eu estudo espiritualidades. Estudar uma espiritualidade não quer dizer que você concorde com ela ou que você vai praticá-la. Eu produzo documentários. E produzir documentários, eu me apego a fatos, a contextos históricos e antropológicos. Então, esse não é um canal religioso, mas é um canal que fala sobre espiritualidade, que fala sobre coisas obscuras, teorias da conspiração, história e etc. Logo, se eu falo de fantasmas, demônios, mitologias, é claro que eu também vou querer falar sobre religiões de matriz africana, mitologia africana e etc. Sejam maduros. Vamos crescer, vamos amadurecer. O conhecimento é a chave. Vamos procurar conhecer até aquilo que a gente não concorda. Vamos procurar conhecer até para ter nossas definições espirituais e pessoais ainda mais fundamentadas. Tá vendo? Isso aqui eu não concordo por conta disso. Tá vendo esse documentário do Tio Lu? Tá vendo aí? É rico em detalhes. É por isso que eu não concordo com tal crença. E para finalizar, antes que alguns cristãos deixem abaixo nos comentários coisas do tipo: Tio Lu, na Bíblia está escrito que luz não se mistura com as trevas. Sim, é verdade. Mas na Bíblia também está escrito que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como é que as trevas vão desaparecer se a luz não se aproximar delas? Nenhum lugar escuro vai ficar claro se uma lâmpada não for acesa. Gostaria de finalizar com uma frase de São Francisco de Assis: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Quero deixar aqui mais uma vez o meu respeito, amor, carinho a todas as pessoas das religiões de matriz africana. Se tem algum assunto que vocês gostariam que eu falasse aqui a respeito, deixem aí nos comentários ou então nos enviem no inbox lá da página ou para o nosso e-mail tiulucrecheobscura@gmail.com. Então até nosso próximo encontro, amanhã aqui no canal. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.